Somos uma igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glórias a Deus que tem nos dado graça e força para que nós estejamos mais uma vez nesta noite reunidos e aqui assim possamos caminhar confiados, não em nossas mãos, ou qualquer que seja a sujeição que esteja aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Mas a Bíblia diz que o justo verá da fé. Então nós vivemos da intervenção misericordiosa e milagrosa de Deus, que nós possamos ser assim fortalecidos e forjados pelo onipotente Espírito Santo de Deus nesta noite, e assim todos nós sejamos revitalizados e vivificados com o poder onipotente de Deus. Que Deus nos dê graça para mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus, assim participarmos da palavra sagrada de Deus, e por misericordiosa graça, abra Deus assim então a palavra em nome de Jesus, amém? Vamos ler o escrito sagrado de Deus, ao qual está escriturado em 1 Crônicas, capítulo 22, eu vou ler apenas um verso, o verso 19, em nome de Jesus, amém? Diz assim a Escritura Sagrada: Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar no nome do Senhor. Amém? Nós temos observado, irmãos, que o Espírito Santo de Deus tem nos enriquecido de uma forma muito gloriosa, de uma forma muito grandiosa, quando nós sustentamos os pensamentos sagrados de Deus e todas as orientações espirituais excelsas que chegam até os nossos corações. Então nós vimos então que o próprio Deus, através da necessidade sagrada da palavra, Ele nos orienta a produzirmos excelsos resultados, de forma que no âmbito geral da nossa vida nós sejamos amplamente abençoados. Então, nós temos então uma necessidade contínua da palavra de Deus trazer aos nossos corações muito conhecimento, muita força e muita fé. Isso assim só se dá, então, pela qualidade do relacionamento que a igreja tem com o Senhor Deus. Não foi assim diferente com os nossos antepassados, que também tiveram um zelo muito glorioso, excelso, diante de Deus, para que assim pudessem receber a produção daquilo que faziam mediante a estarem subjugados a Deus e não às suas conveniências terrenas, temporais, de época passada. O que eu vou falar nesta noite é uma palavra baseada no escrito que ora ali, em que nós temos aqui uma palavra que nos leva a sermos movimentados pela grandiosa obra que um dia Deus colocou no coração dos seus servos no passado, e hoje também nos nossos corações. Faz todo sentido nós assim trazermos, cada um de nós, você que está na sua casa, com seus filhos, seu marido, com a sua esposa, ou até mesmo com algum convidado que não conhece a Cristo, mas creio que passará assim a conhecer, por causa da excelência da obra. E nós sabemos que toda a soberania e toda a sabedoria estão pautadas na obra soberana de Deus, ali devidamente estruturada, de forma que Jesus Cristo aponta para todos esses momentos desta obra grandiosa, e assim nós vamos caminhando, irmãos, não apagados, nem entristecidos, nem amuados, mas consolados pelo onipotente poder de Deus. Amém? Que Deus nos dê graça, então, para participar dessa palavra nesta noite. O Escrito Sagrado diz assim, inicialmente na parte A: Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscar ao Senhor vosso Deus. Amém? Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscar ao Senhor vosso Deus. Nós temos visto essa palavra, temos observado que é uma palavra muito grandiosa. Quando ele está dizendo que disponde, ele está falando uma palavra que é originária do verbo dispor. Então ele está falando aqui, prepara-te. Ele está falando, organiza, coloca agora o coração e a alma para buscar ao Senhor, nosso Deus.
Nós observamos, irmãos, que essa palavra é oriunda de um homem que tinha muita intimidade com Deus. E a palavra de Deus diz que esse homem foi chamado por Deus homem segundo o meu coração. Então as prerrogativas de vida que esse homem arrastava, segundo a graça de Deus, eram de uma gloriosa visão para todos os homens daquela época passada, de séculos e outras gerações, mas também para os dias de hoje, posto que admiramos a postura, a fé, a fidelidade, a força, a excelência de comunhão que um dia o rei Davi teve, segundo a graça de Deus, diante da humanidade. E muitos hoje, até mesmo nós que somos irmãos em Jesus Cristo, também trabalhamos em nossas pregações, operando a grandiosa experiência de um homem como o rei Davi. Então eu quis dizer o seguinte: prepara, organiza, coloca agora o coração e a alma para buscar o Senhor nosso Deus. Irmãos, essa declaração parece uma coisa óbvia, mas ela não é tão óbvia como nós pensamos. Por quê? Porque você colocar um coração e uma alma para buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não é uma coisa fácil. O que nós vemos aqui é que nessa palavra existem outras prerrogativas dentro do contexto que fizeram da vida do próprio rei Davi uma vida consoante a muito trabalho, não só material, mas também a muito trabalho espiritual. O que nós vemos aqui nessa palavra é que ele está trazendo um conselho àqueles que nesse momento são os seus ouvintes, e ele está trazendo uma obra que está dentro do seu coração. Ele está dizendo: olha, agora pois assim, prepara, organiza e coloca agora o coração e a alma para buscar o Senhor nosso Deus. Por que ele foi, digamos assim, completamente incisivo nessa palavra? Porque ele sabia que não era uma coisa fácil o homem preparar e colocar uma disponibilidade para buscar a Deus. Porque a obra de Deus, irmãos, ela excede numa grandiosa majestade, ao qual o próprio Deus percebe quando o homem busca a Deus de todo o coração, de toda a alma, e ele começa então a organizar com devido entendimento um crescimento, sabe? Porque o próprio Deus diz que o fermento ele faz crescer a massa. Então a fé, ela faz naturalmente expandir o grau de entendimento que o homem tem acerca de Deus e acerca do reino de Deus. Então, se você tem muito entendimento, é óbvio que esse entendimento certamente irá produzir na sua vida um resultado gigantesco, extraordinário. Davi está falando aqui, conjecturando, acerca de um templo que ele tem o desejo de colocar para a construção, e esse templo agora ele não vai mais poder construir, haja visto que Deus orientou para que o próprio filho Salomão assim procedesse nessa construção. Mas o que eu quero trazer aqui não é tão somente a alusão da construção do templo ao qual Davi estava designado, e posto que o próprio Deus desviou a responsabilidade para seu filho Salomão. O que eu quero trazer nesta noite é que nós devemos observar que a preciosidade desta palavra está pautada em preparar, organizar, e agora, pois, coloca o teu coração para buscar a Deus. E por que eu sou incisivo nesta palavra nesta noite? Nós temos visto, irmãos, que inúmeras obras têm se colocado aos nossos olhos e ao nosso coração. Nós temos visto gigantescas dificuldades, inúmeros obstáculos, inúmeras montanhas espirituais, que às vezes, ao tamanho da nossa fé, elas se tornam até intransponíveis. E por que eu digo isso, irmãos? Porque quando o rei Davi ele olha para aqueles homens, ele vê que a obra é de uma gigantesca proporção, e que não é, e nem tampouco será, de maneira alguma, com um coração sem preparo e com uma alma devidamente lançada a Deus, que eles iriam conseguir chegar até o fim daquela obra. Nós olhamos aqui de uma forma contextual e vemos que a grandiosidade da obra ela está refletida também dentro de um contexto espiritual. Haja visto que esses homens e mulheres não tiverem devidamente preparados por Deus e organizados e lançados a uma obra de colocar-se à disposição total de Deus, é óbvio que não podemos chegar a lugar algum. Vamos ler aqui um pequeno texto, no capítulo 22. Olha o que diz, na verdade, esta palavra para todos nós.
Ele diz assim bem claro, porque no verso 13, vamos ver inicialmente o verso 13. Então prosperarás, observa bem, irmãos, então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas e não desalentes, ou seja, não desanimes. E por que nós devemos observar essa palavra como um sagrado e precioso escrito de Deus? Todas as vezes que nós temos uma obra, inicialmente ela está na nossa mente, ou até mesmo nos nossos corações. E depois de toda essa ideia, ao qual nós temos a navegar no nosso coração ou na nossa mente, nós desejamos que ela venha a ser um produto abençoado, e assim alcancemos o que nós falamos, bênçãos de Deus. Nós vemos aqui que esse trabalho efusivo do rei Davi está pautado num cuidado. Então ele, como maiormente aquele que tem a maior experiência, ele está dizendo assim: então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou. Nós observamos, irmãos, que são centenas de pregações, talvez possa dizer que algumas já chegaram a mais de 1000, e nós vemos que nossos resultados nem sempre são alcançados. E aí nós direcionamos aquele momento a um resultado pautado sempre na vontade de Deus, o que não está errado. Mas, ao mesmo tempo, nós observamos que há uma necessidade de preparação para que nós possamos ter, assim, uma vida de resultados muito positivos, de resultados abençoados, de resultados generosos. Mas o que nós faz, assim, sermos conduzidos nesta noite a essa palavra, ao qual Deus está abrindo a porta da palavra, é exatamente observar o que está escrito, para que nós possamos seguir. Então, veja bem, esse é um homem que teve muitas batalhas, teve muitas experiências, ou seja, ele é um homem que falando vai sempre ensinar, haja visto o estreitamento, haja visto a fidelidade, haja visto tudo quanto aprendeu nas guerras locais, materiais, mas também com muitas guerras espirituais. Quem tem essa palavra, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Então o que nós observamos aqui é o conselho que ele está dando aos ouvintes que ora estão com ele. Então ele está dizendo aqui de forma bem clara: então prosperarás. Todo mundo quer prosperar. Todo mundo, irmãos, quer, na verdade, avançar. Todo mundo quer ter conquistas. Por quê? Porque não há nada tão difícil, nada tão entristecedor, nada tão de forma assim que nos deixe de forma cabisbaixo, do que você trabalhar e não alcançar uma velocidade ao qual você gostaria que fosse chegada até a tua vida. Eu não estou pregando sobre prosperidade, estou falando sobre um caminho dado por Deus. A palavra de Deus diz: então prosperarás, ou seja, ele tem uma grande obra para seguir na sua vida. Deus está falando, a obra é gigantesca, ele não consegue ver o fim da obra, porque naturalmente já previa que seriam anos e anos, e nós sabemos que esta obra ela levou mais de 20 anos. Todavia, os conselhos são muito gloriosos, e ele diz: então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés. Então ele está falando sobre a lei, e nós também hoje temos total conhecimento, não só da lei, como também da graça de Deus. Mas quando nós inclinamos os nossos corações a não cumprir apenas a lei ou também a própria graça, tudo na nossa vida fica muito difícil. Nós estamos ouvindo a palavra do Espírito Santo de Deus através de um homem ao qual Deus chamou homem segundo o meu coração. E como não bastasse inúmeras experiências já conhecidas dos irmãos, nós vemos que ele atesta: então prosperarás e cuidareis em cumprir os estatutos e juízos do Senhor, que o Senhor ordenou a Moisés. Então nós vemos a importância de você poder cuidar e cumprir os estatutos e os juízos de Deus, porque essa experiência o rei Davi teve, e houve assim a construção de um dos maiores templos que o mundo já pôde contemplar, que foi o templo, sabe, da graça de Deus, através
do próprio Salomão. Para que nós tenhamos uma, ideia de quão grandiosa era a obra, vamos ler aqui mais um verso que atesta o gigantismo desta obra inicial aos nossos olhos. Diz assim no verso 14, ele agora vai falar como ele, na verdade, conseguiu fazer todas as transações que pudessem inicialmente trazer os materiais para a construção da casa de Deus. Ele diz assim: eis que com penoso trabalho preparei a casa do Senhor, 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro, em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade pode aumentar. Então ele está dizendo aqui o seguinte, o texto começa com a seguinte frase: eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e etc. e tal. Então nós observamos aqui, pelo grau da profundidade do contexto da palavra, que houve um penoso trabalho para que ele chegasse a trazer a disponibilidade desses materiais gigantescos, em quantidade e também na perplexidade de toda a sua nobreza, pois que estamos falando de ouro, estamos falando de prata e outros minerais. Nós aqui temos a grandiosa obra que Deus colocou no coração de Davi, mas inicialmente nós vemos que ela migra para os desejos do coração de Deus na vontade do seu filho Salomão. O que eu quero trazer nesta hora é uma observação do texto central lido nesta noite, o porquê que ele diz: disponde agora o coração e a alma para buscar ao Senhor vosso Deus. Por que ele diz disponde, irmãos? Porque nós precisamos estar preparados, e quando vamos buscar a Deus, nós devemos trazer uma colocação espiritual, não somente de vozes, de rogo, pranto, choro, mas também a convicção de uma verdade, da grandiosidade de Deus. Porque em muitas ocasiões nós oramos, nós não trazemos a devida reverência, e muito menos o devido temor, e muito menos a devida homenagem que devemos trazer na palavra, na oração, no partir do pão, em todas as questões que certamente irão nos ajudar a trazermos os resultados que estão dentro do coração de Deus. Olha, visto que Deus não tem prazer na derrota dos guerreiros, soldados dele, mas Ele tem prazer na nossa vitória. Quem crê essa palavra, diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus deixou bem claro, escriturado, de forma que diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós vemos o quê? Que ele abriu um caminho muito glorioso, dizendo: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós observamos que no texto que eu li anteriormente, eu não citei esses pormenores, mas que é de grande importância, o próprio Davi diz: ser forte e corajoso, não temas nem desanimes. Então uma pessoa que está pautada na vontade de Deus, ela deve entender que deve guerrear devidamente acesa, fervorosa, como foram os nossos antepassados, e não podemos nos apresentar de formas cansadas, até mesmo trazendo alguns obstáculos ao qual já sabemos que nos levam à separação de Deus. Então ele está dizendo aqui de uma forma bem gloriosa: agora o coração e a alma, prepara o coração e a alma para buscar ao Senhor nosso Deus. Parece coisa simples e até mesmo fácil de se fazer. O rei Davi entende que não é coisa fácil, porque se o homem não tiver a devida convicção em Deus, ele já tem uma escadaria gigante para poder se sobrepor. Porque se ele não tiver essa convicção, ele não tem fé. E se ele não tem fé, a palavra de Deus diz que Deus não recebe, porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu quero trazer dentro dessa contextualização desta palavra é que nós devemos olhar com a clareza ao qual está nesse texto lido desta noite. Observando o texto 19, verso 19, ele diz assim ainda na parte B, novamente ele vai: disponde-vos e edificai o santuário do Senhor, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar no nome do Senhor. Então ele diz: disponde-vos e edificai.
Nós observamos, irmãos, que a palavra dispor, como eu falei, ela nos traz uma ordem de preparação, uma ordem de colocação, de organização, para que aquilo que nós estamos assim propondo em nossos corações venha realmente alcançar resultados, segundo a graça infinita de Deus. Eu sei que você está na sua casa, eu sei que você tem seus projetos, eu sei que tem alguns assuntos de difícil administração espiritual, que você diz agora, onde eu vou começar, pastor? Aonde eu vou, na verdade, iniciar? Irmãos, esse texto é gigantesco. Ele traz um conselho muito maravilhoso. Primeiro, quando nós colocamos o nosso coração para buscar a Deus, nós devemos nos esvaziar das coisas terrenas, temporais, que de forma excessiva preencheram o nosso coração. Haja visto que tem muitas coisas circulando no coração dos jovens, no coração das crianças, nos corações mais idosos, que são coisas que não pertencem a Deus. São até mesmo assuntos que estão em paralelo a uma realização pessoal, terrena, temporal, e eles não fazem parte de maneira alguma daquilo que o próprio rei Davi está dizendo de uma forma gloriosa. Coloca, pois, prepara o coração e a alma para buscar o Senhor, porque em muitas ocasiões nós estamos falando de Deus e assim glorificamos, exaltamos, mas os nossos corações não saem das coisas que não convêm a Deus. Deus não te quer por um momento, ou até mesmo por uma hora, mas Ele quer que você esteja devidamente lançado, compromissado, como o próprio rei Davi recomenda nesta batalha espiritual, para que eles pudessem construir o templo de Salomão. E esta hora é uma hora bem oportuna para que todos nós possamos observar a parte B. Dispõe-vos, ou seja, coloca, te apronta e edifica. Então, quando nós falamos de edificação, nós estamos falando de uma construção excelsa. Nós estamos falando de algo gigantesco, magnífico. Davi está dizendo, olha, coloca-te nessa posição e prepara-te, mas também dispõe-te, levanta-te para fazer uma construção grandiosa e excelsa diante da necessidade por ser pertencente a Deus. Eu quero dizer para você nesta hora que está entristecido, amuado, desconsolado, ou até mesmo ainda ouvindo os hinos, participando dos cultos. Existem muitas coisas, irmãos, que são coisas necessárias que nós assim venhamos a observar. Nós devemos trazer para os nossos corações a gigantesca, obras de Deus. E quando esse texto nos ensina, chamando-nos a atenção, para que nós possamos assim prestar o porquê da ênfase do grande homem chamado rei Davi diante desse texto. Lendo a parte B, ele está dizendo que nós devemos edificar o santuário de Deus, ou seja, o santuário do Senhor Deus. Então ele está dizendo para nós edificarmos o santuário de Deus. E nós temos que o santuário de Deus é o lugar mais sagrado que o Espírito Santo de Deus pode encontrar diante daqueles que creem e confiam no nome do Senhor. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E aí alguém vai dizer, nós somos templo? Sim, somos templo do Espírito Santo de Deus. O que disse Jesus? Se vós destruís esse templo, em 3 dias eu vou retificar. Jesus estava falando da própria vida dele, que seria destruída. Então o nosso templo, independente de ser o nosso corpo, a nossa alma e a estrutura dos nossos ossos e tudo que é em nós, o nosso templo tem que estar pautado a um entendimento espiritual, ao qual Davi estava falando. Ele estava dizendo aqui bem claro na parte C, na parte B: dispõe-vos e edificai, levanta o santuário do Senhor Deus. Deus quer falar conosco e com a amada igreja de Deus nesta noite, que o santuário de Deus, ele é a sua própria vida. Por quê, irmãos? Porque quando Deus está trazendo a menção no coração de Davi para edificar o templo de Deus, ele está dizendo uma coisa: eu quero que na verdade seja edificado, levantado o templo de alvenaria. Mas hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, nós devemos ver que há uma dificuldade tanto na questão da construção de um templo material, mas como também maiormente a construção de um templo espiritual. Quem crê nessa escritura sagrada, diga glória a Deus.
Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o que nós podemos aqui aprender nessa palavra? Ele diz: edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar no nome do Senhor. Deus está falando entre nós de edificação. Está falando para você levantar o santuário de Deus na sua própria vida. Deus está querendo dizer que em muitas questões, às vezes, não sabemos de forma mais simples, de forma mais transparente, colocar a obra de Deus dentro dos nossos corações, das nossas vidas, com o devido entendimento. Então, o que eu vejo é o seguinte: de uma forma bem clara, bem resumida, ele está dizendo que nós temos que levantar, ou seja, erguer o santuário de Deus, levantar ele bem alto. Como nós vamos levantar isso? De uma forma bem clara, concisa e transparente, cedendo os direitos da nossa própria vida para o reino de Deus e para Cristo. Quando isso ficar bem claro para nós começamos a observar que toda a nossa transparência e toda a nossa direção, ela vai sempre diante da vontade de Deus. E como eu faço, pastor, para servir a Deus? E como eu faço para ser abençoado, para ser ajudado? Deus está falando nesta noite: cede os direitos da sua própria vida e caminha para que ela possa então fazer parte do santuário de Deus. Davi está dizendo aqui: disponde-vos da parte dele e edificai. Ou seja, ele está dizendo: te prepara, organiza e levanta uma construção espiritual em direção ao próprio Deus. E por que isso é importante, irmãos? Porque através dessa medida e de outras medidas, ao qual o Senhor nos ensina no seu sagrado escrito, que você, minha irmã, vai ser vitoriosa, que você, meu irmão, vai ser mais do que vitorioso, e as crianças e jovens desta geração que nós temos dentro da nossa igreja e dentro de outros mais que fazem a vontade de Deus, é que haverão, na verdade, de alcançar resultados. Deus mostrou que esta construção, ao qual já se passou de outras várias gerações, até o dia de hoje, nós temos lá um muro que faz todo sentido, que não é mais o templo qual tinham, mas ele traz lembranças de grande glória, grande graça, grande poder. Marcharam-se na vida de muitos santos por causa do compromisso em serem santuários de Deus. Então pautavam as suas vidas não em fazerem uma vida como tinham os pagãos, como tinham os ímpios, incrédulos, e que isso é muito comum até mesmo entre nós. Mas o que eu quero tratar desta noite é que o santuário de Deus deve ser construído na sua vida de forma magnificente. Por quê? Porque o próprio Davi, ele tinha visão de magnitude de Deus, e ele trouxe não só os materiais, mas como também as recomendações excelsas, e assim o povo de Israel caminhava aceso, fervoroso, preocupado sempre em trazer um fervor glorioso no santuário de Deus, que era a própria vida deles. Deus está querendo dizer para você que pergunta: por onde eu começo, Deus? Deus está te respondendo. Por onde eu termino? Deus está te respondendo. O santuário de Deus é a sua própria vida. Você tem que ceder os seus direitos para Deus e viver o que o apóstolo Paulo sempre falava de forma gloriosa, contínua. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus possa nos dar graça e trazer aos meus amados irmãos, companheiros em Cristo, uma força excelsa, gloriosa, para que nenhum de nós olhe para trás ou fique arguindo a sua própria vida através de destino e outras questões temporais, mas que se lance aos braços de Deus e possa fazer uma construção gloriosa, generosa, como disse o próprio rei Davi, constituindo aqui uma vida, dizendo: dispondo, pois agora o coração, ele está dizendo, pois prepara o coração, pois e a alma, para buscar ao Senhor vosso Deus. Você está, na verdade, ouvindo uma palavra que Deus está querendo dizer para você: constrói uma nova casa, constrói uma nova vida espiritual, cede teus direitos para Deus, porque assim como olhamos para a história dos israelitas, nós olhamos para a história também espiritual
escriturada nos sagrados livros. Que Deus nos dê graça nesta noite e possa nos ajudar a não tão somente ter os encontros e também necessidades terrenas temporais, mas que a nossa casa espiritual, irmãos, possa ser construída de uma forma grandiosa, e as palmas louvam, engrandecem e exaltam o nome do Senhor.